Bom, outra posição que tem chamado a atenção, ontem a gente falou aqui sobre o anúncio do governo de reduzir impostos sobre os carros populares. A tentativa é reduzir os preços. Acontece que a gente está num momento de ajuste de contas. O governo vivencia uma realidade dura nos cofres públicos e, diante dessa realidade, veio o anúncio da redução de impostos para os carros populares. A medida valerá para veículos com valor final de até R$ 120 mil por mês e pode fazer com que os carros populares novos voltem a custar menos de R$ 60 mil. Assunto para a nossa entrevista com o professor convidado da FGV Direito Rio, Gabriel Quintanilha. Professor, bem-vindo, boa tarde. Te pergunto primeiramente sobre isso, se era um momento, do ponto de vista do ajuste de contas, né? Quer dizer, o governo está tentando reduzir despesas, aumentar a receita e vem uma redução de impostos. Olá, Diego, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. É sempre um prazer falar contigo. Então, é um momento muito interessante, né? Porque há 2 dias foi aprovado o marco fiscal na Câmara e esse marco fiscal prevê uma limitação de gasto público. Paralelamente a isso, o próprio governo federal anunciou que iria abrir a caixa de Pandora, né, usando a expressão do governo, iria abrir a caixa de Pandora dos benefícios fiscais para demonstrar às empresas que efetivamente não estavam pagando tributo no Brasil. E no mesmo momento o governo vai e oferece um benefício fiscal para um determinado setor, ou seja, ele abre a caixa de Pandora e, ao mesmo tempo, coloca mais gente dentro dessa caixa de Pandora. No final das contas, realmente há uma preocupação muito grande, porque nesse momento em que o marco fiscal é aprovado, o espaço de investimento do governo é bastante limitado, principalmente limitado ao aumento da arrecadação, e o governo federal ele decide conceder novos benefícios fiscais, realmente deve haver uma preocupação muito grande dos setores econômicos, porque de algum lugar vai ter que vir o dinheiro para compensar esses benefícios, esse benefício especificamente que está sendo concedido. Então, é no mínimo curioso o governo federal precisar arrecadar e, ao mesmo tempo, ele estar, enfim, concedendo benefício fiscal. E aí, professor, os carros populares, na verdade, os carros, eles não fornecem insumos, quer dizer, não alimentam a cadeia, eles estão no fim da cadeia, né? Quer dizer, esse dinheiro para voltar pode ser algo satisfatório do ponto de vista de arrecadação em alguma medida, ou não, é mais uma medida mesmo do ponto de vista de agradar uma parcela da população? Olha, ainda não temos a lei, o texto da lei que vai conceder esse benefício, mas efetivamente a ideia do governo é conceder esse benefício de forma escalonada para os carros que vão poluir menos, os carros que têm o maior conteúdo nacional e que tenham efetivamente o maior desconto, né? Então, a lógica do governo é somar esses 3 elementos para dar o desconto que pode chegar a 10%. É claro que isso já foi tentado em anos anteriores e, momentaneamente, vai ter um impacto econômico. É bastante provável que isso aconteça. Mas isso não é sustentável, Diego. O grande problema é que esse tipo de benefício fiscal, ele não olha lá para frente para verificar qual vai ser o impacto positivo na economia, qual vai ser o impacto positivo dentro da própria arrecadação do governo. Na verdade, o que há é uma ideia. Ainda não há um texto legal aprovado, ainda não há um texto legal sequer apresentado para debate. Então, no final das contas, particularmente, eu vejo com muito maus olhos esse benefício, sobretudo para um setor que até pouquíssimo tempo atrás mal conseguia entregar os veículos. A fila de espera para veículo, ainda que popular, ainda é muito grande no Brasil. É muito mais interessante você desafogar o sistema, permitir que os carros sejam entregues, ainda há uma falta de peças muito grande no setor, e além disso, seria muito mais interessante você fomentar um crédito para que a pessoa pudesse comprar o veículo. Agora, essa redução de 10%, que é o máximo que pode chegar, pode ter um impacto muito negativo nas contas públicas e, ao mesmo tempo, não ter o impacto esperado no tocante ao estímulo econômico. Mas, de qualquer jeito, professor, estamos vivenciando aí essa nova regra fiscal, né, chamada de arcabouço e tal. Passou pela Câmara, agora vai para o Senado. Qual que é a tua visão sobre esse texto? Como é que o senhor tem visto essa tramitação em Brasília? O texto do marco fiscal ele é bastante interessante. O teto de gasto, ele de fato era muito ruim. O teto de gasto ele trazia uma limitação muito grande ao poder público que praticamente não conseguia fazer nenhum investimento. Diga-se de passagem,
o teto de gastos nunca foi cumprido desde que ele foi instituído, né? Então, esse arcabouço fiscal ele era necessário. Esse marco fiscal sendo aprovado, ele traz uma visão muito positiva porque ele continua mantendo uma limitação do gasto público. O que me preocupa é que essa limitação do gasto público ela está vinculada à arrecadação. E o governo, desde o momento que ele assumiu lá no dia 1º de janeiro, ele não fala em cortar despesas. Em todo o tempo, ele fala em aumentar a arrecadação para poder fazer frente a esse novo marco fiscal que está sendo desenhado. Então, no final das contas, Diego, é bastante provável que nós tenhamos aí pelos próximos meses, caso aprovado o marco fiscal no modelo que ele está hoje, que é um bom modelo, nós vamos ter aí uma busca do governo federal pelo aumento da arrecadação, porque vai ser somente dessa forma que ele vai conseguir aumentar sua capacidade de investimento. Porque, repito, ainda não houve nenhuma ideia demonstrada pelo governo federal de corte de despesas públicas, tão somente aumento da arrecadação. Então, vai ser a única forma que ele vai ter para poder receber de volta a capacidade de investimento. E depois a tão sonhada reforma tributária, né? Muito se fala se vai ser no primeiro semestre ainda, se vai ficar para depois. As discussões estão acontecendo. O deputado que faz parte aí, o diretor, né, o responsável pelo grupo técnico da reforma, tem viajado o país, conversado com governadores, conversado com prefeitos, mas é algo muito difícil de sair do papel, né? Tanto que a gente fala sobre isso há muito tempo, professor. Sim, a reforma tributária ela seria a grande vitória do governo. Porque, veja, quando o governo pensa em dar um benefício fiscal para o setor automotivo, é porque o setor automotivo ele é muito tributado. E, além de ser muito tributado, ele tem obrigações acessórias que encarecem muito a produção do veículo, que encarecem muito a comercialização do veículo. Em vez do governo federal gastar energia com esse tipo de medida, o governo federal deveria gastar energia para aprovar a reforma tributária. Aliás, Diego, eu acho que politicamente o governo federal deveria focar. Está muito disperso nas suas atitudes, em matéria tributária principalmente, né? É o arcabouço fiscal que é apresentado, que demorou para ser apresentado, mas foi. Foi a discussão com os produtos importados do exterior, e no final das contas nada foi feito, continuamos no mesmo barco que estávamos antes, foi muita energia colocada em algo que não avançou, e além disso agora a gente tem mais energia sendo colocada nesse benefício fiscal para o setor automotivo, que cá entre nós provavelmente não vai gerar o resultado esperado e, ao mesmo tempo, vai gerar uma perda de arrecadação bastante relevante. Então, se tudo isso tivesse sido focado, se toda essa energia tivesse sido destinada à aprovação da reforma tributária, provavelmente nós estaríamos bastante mais avançados nesse debate. Porque, veja, com a reforma tributária, nós vamos ter um sistema simplificado, um sistema mais barato, onde efetivamente o benefício fiscal passa a ser irrelevante como estímulo econômico. Então, são medidas que até se contrapõem. Ou seja, o governo vai conceder um benefício fiscal para um determinado setor que provavelmente vai morrer tão logo seja aprovada a reforma tributária, caso, claro, ela venha a ser aprovada. E, numa opinião pessoal minha, eu acho muito improvável que isso venha a acontecer ainda nesse ano.